Boa tarde, senhores alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, nós vamos estudar a distância entre dois pontos. Vocês vão aprender a calcular a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano. Espero que vocês gostem desta aula, que curtam, que se inscrevam no canal e que compartilhem essa videoaula. Então, vamos dar início. No primeiro momento, a gente vai relembrar ou apresentar para quem não conhece o plano cartesiano. O plano cartesiano é formado dos eixos dos y, que é chamado eixo das ordenadas, e os eixos e o eixo do x, chamado de abscissas. Tanto o eixo do y como o eixo do x vai até o infinito. Outra característica é que ele se divide em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo e o terceiro e o quarto. No primeiro quadrante, o x e o y são positivos. No segundo quadrante, o y é positivo e o x é negativo. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também negativo. No quarto, o y é negativo e o x positivo. Agora vamos ver como calcular e como ver a distância de dois pontos. Seja dado dois pontos quaisquer desenhado no plano cartesiano como a gente conheceu no slide anterior. Vejamos, senhores, eu tenho lá marcado um x1 no ponto 2 em x, um x2 marcado no número 6 em x. No y, eu tenho um marcado e o y2 marcado. Então, nós temos o ponto A, que foi originado do x1, que é 2, que vai, se você observar a reta pontilhada, ela vai até no número 4, no y2. Aí se formou o ponto A, onde tem x2, y4. A outra reta, outro ponto, é formado pela x igual a 6 e y igual a 1. Você pode ver que o ponto pontilhado em B vai até 1 no y e vai até 6 no x. Observado esses dois pontos, existe uma distância entre o ponto A e o ponto B, que eu tracei a reta C, que está ali de preto. Muito bem, senhores alunos. Agora vamos discutir isso. Claramente, notadamente, a gente vem observar que ali, entre o ponto A, o ponto B e um ponto C que ali está, dá para enxergar que há um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, nós estudamos Pitágoras na videoaula anterior e ele nos é muito útil. O triângulo Pitágoras é útil em muitas circunstâncias na matemática. Olha que maravilha, Pitágoras foi muito generoso quando ele nos presenteou com essa maravilha que é um triângulo de 90 graus. E nele dá para observar que a distância entre o ponto A e o ponto C, senhores alunos, se alguém perguntar a vocês, vocês, depois de ter assistido a aula do Teorema de Pitágoras, vão observar que ele nos parece ser uma hipotenusa. Por que nos parece? E não só parece como é. Lembra de definição de hipotenusa? A hipotenusa é o lado que fica de frente ao ângulo de 90 graus, ali em C. É claro, óbvio que a gente tem um ângulo de 90 graus. Você vê que o ponto de 2 até lá no ponto A é perpendicular ao eixo dos y. E o de 1
até no x2 também é perpendicular ao eixo x. Obviamente, a gente tem ali um triângulo de 90 graus, porque ali há um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo é retângulo, sem dúvida alguma. Agora, nós temos que analisar outra coisa, outra situação. Qual que é o valor de B? Eu coloquei uma reta verde, uma vermelha e uma azul ali, para vocês entenderem bem qual o valor de B. Olha lá, a reta vermelha, ela parte do 0 e vai até no 4. Muito bem. Agora, de 0 até no ponto 1 é a reta azul. E a reta verde é do ponto 1 até lá no 4. Olha, senhores, muito bem visualizado que o B vale de 1 até 4. 1, 2, 3, depois 4. Entre o 1 e o 4, tem quantos espaços ali, senhores? Olha, observe lá, conta lá, de 1 até 2, um espaço. De 2 até 3, 2 espaços. De 3 até 4, 3 espaços. Olha que interessante observar isso. Então, quer dizer que o valor de B, que é o cateto daquele triângulo retângulo, o cateto menor, vai dar 4 menos aquele 1. Olha lá, eu tenho o vermelho que vale 4, menos 1 que dá um azul, dá um verde igual a 3. O que é isso? Isso não é o y2 que vale 4 menos o y1 que é 1? Verdinho lá, deu para ver? Tranquilo, né? Analogamente, acontece a mesma coisa com o eixo x. Vejamos lá, senhores. De 0 até x2 vale 6. É até aquela linha vermelha lá. Agora, de 0 até x1, eu tenho 2 espaços. Obviamente, entre x1 e x2, se a gente contar também, 1, 2, 3, 4 espaços. Então, dá para se concluir com certeza e com muita convicção que x2 menos x1 é igual a A. Não esqueçam desse raciocínio. Ele vai nos dar a condição de calcular a distância entre esses dois pontos. E isso vai servir para calcular a distância em qualquer ponto, entre qualquer dois pontos. Vejamos, senhores. Olhem lá muito bem. Eu tenho um triângulo retângulo. Eu sei que A vale x1 menos x2. Já chegamos nesse raciocínio. Que B vale y2 menos y1. E nós estudamos o teorema de Pitágoras. Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Senhores alunos, agora, diante dessa informação, de todas essas informações, de todas essas analogias que fizemos, nós já podemos calcular a distância entre dois pontos? Vamos para o próximo slide? Olha aí. Esse aqui é o desenho que nós estudamos no slide anterior. Lá nós vimos que tem um triângulo retângulo, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E vimos também que o lado A vale x2 menos x1. E o teorema de Pitágoras, C ao quadrado, que é a hipotenusa, não é a distância entre A até B? Então, nós podemos analisar que a distância entre A até B ao quadrado, teorema de Pitágoras, é igual ao lado A ao quadrado. O lado A nós concluímos que era x2 menos x1. Então, no lugar de A, nós vamos colocar x2 menos x1 e elevar a segunda potência, como manda o teorema de Pitágoras. Colocar o mais, porque é o teorema de Pitágoras, é mais. Aí, no outro, é o lado B ao quadrado. O lado B ao quadrado, senhores alunos, nós podemos concluir que já concluímos, que é y2 menos y1. y2 menos y1 ao quadrado é b ao quadrado. Agora, senhores alunos,
Se eu preciso de calcular a distância de A até B, eu vou extrair a raiz dos dois lados. Extraindo a raiz de D, distância AB, corta o 2 lá. E vai ficar a raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Esse foguetório que está acontecendo aí na tela, senhores alunos, é para comemorar. Nós encontramos a fórmula de calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Se a gente tem o x e o y de qualquer ponto, de dois pontos, a gente consegue calcular a distância que há entre eles. Vejamos um exemplo no próximo slide. É o exemplo que nós estamos falando de Deus do início. O ponto A tem as suas ordenadas e a abscissa igual a 2. A abscissa é o x. Olha lá, você vê o x1 vai no 2 e o x2 vai no 6. O y1 vai no 1 e o y2 vai no 4. O ponto 6, o ponto 2 e 4, que é o ponto A, é x2, y4. Ponto A. Você pode ver lá embaixo é o x, o 4 é o y. Então, a esquerda é o x, a direita é o y. Todo ponto par ordenado é feito dessa forma. Primeiro x, depois y. O ponto B também é bem claro isso. X vale 6 e y vale 1. Se vocês seguirem ali no gráfico, vocês vão conferir que o valor é este. E a fórmula, então, que nós temos já descobrimos a fórmula, é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, nós vamos pegar o primeiro ponto e o segundo ponto. Vamos chamar de primeiro ponto o ponto A, de segundo ponto o ponto B. Então, nós vamos colocar x2. Qual que é o ponto, o x do ponto B? Qual que é o x do ponto B? Do ponto A, quer dizer, vamos fazer o A menos o B. Começar pelo A. O x do ponto A, 2. Menos o x do ponto B, que é o x2, né? x1 é 2, menos o x2, que é do ponto B, ao quadrado. Nós pegamos o ponto A primeiro, hein? Mais. Então, primeiramente, o y do ponto A, 4, menos o y do ponto B. Quanto que é o y do ponto B? 1, tá lá. O y do ponto B é 1. Fazendo as contas, 2 menos 6 é menos 4 elevado à segunda. Mais 4 menos 1, 3 elevado à segunda. Então, temos menos 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9, fica 16 mais 9. 16 mais 9 dá o valor de 25. Extraindo a raiz, dá 5. Então, já conseguimos calcular que a distância de A até B vale 5 unidades. E se a gente pegasse o ponto ao contrário, pegasse primeiro o B e depois o A? Então, é a mesma coisa. Vamos fazer isso para vocês verem? Tá lá. Primeiro B, então nós vamos pegar o x de B, 6, menos o x de A, 2, ao quadrado, mais. Pegar o y de B, 1, menos o y de A, 4. Fazendo as contas, vendo ali, ó, dá 4 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, vai dar 16 mais 9, que dá 25. Extraindo a raiz, dá 5. Simples assim, sem problema nenhum. Vamos ver mais um exemplo? No próximo slide, tem mais um exercício para a gente confirmar toda essa teoria. Vejam lá, está ali o gráfico, nós temos o ponto B, que é x menos 2, o primeiro é x, depois o y, 3. Aqui no gráfico dá para mostrar mesmo, lá. No x está menos 2 e no y está 3. E o ponto A, que no gráfico está x igual a 4 positivo e y igual a 5 negativo. E nós queremos saber a distância que existe entre A até B. A distância entre A até B é a mesma coisa da distância de B até A. Então, você pode fazer da forma que você quiser. Você pode começar pelo A ou pode começar pelo B. Isso aí não importa.
Fica à sua vontade. Então, vamos começar aqui pelo x2 menos x1. Nós vamos começar pelo b primeiro. Então, o x de b é menos 2, menos o x do a, que é 4, ao quadrado, mais 3, que é o y de B. Nós começamos pelo B, então primeiro o Y de B, menos o Y de A. Atenção, atenção, perigo, senhores. Zona perigosa. Nós encontramos aí dois menos. O B vale menos 5, mas tem um menos da forma. Quando encontra menos com menos, o que a gente faz, senhores? Multiplica, e menos multiplicado por menos vira mais. Ok? Aí ficou 3 mais 5. Tomem muito cuidado com esse detalhe do menos junto com menos. Fazendo a conta agora, senhores alunos, eu tenho menos 2 menos 4 ao quadrado dá o valor de menos 6, porque você sabe, quando tem menos eu devo, quando tem mais eu tenho. Se eu devo 2, devo 4, devo 6, elevado à segunda potência. Somado com 3 mais 5, que é o valor de 8 ao quadrado. 6 ao quadrado dá o valor de 36, menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Menos vezes menos dá mais. E dá o valor de 36, 6 vezes 6. Somado com o quadrado de 8, que é 64. O valor de 36 somado com 64, a gente tem 100. A unidade de número 100. Raiz de 100, como nós todos já sabemos, é 10. Então, a distância desse gráfico de A até B é igual a 10. Espero que vocês tenham entendido, gostado, compartilhem, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo. Tenham uma boa tarde.